Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Hoje eu vou fazer um conteúdo aqui dessa live que tem a ver com permissão. A convite da minha amiga Maura, hoje a gente vai falar aqui por que as pessoas não tomam decisões nas suas vidas. E eu quero trazer aqui uma reflexão, a Maura e a minha amiga Bruna, que já está aqui conosco do Projeto Tapa. A gente vai trazer uma reflexão, algumas reflexões sobre o que é não se permitir de verdade, tá? Então as pessoas elas evitam tomar decisões por uma falta de decisão. E essa falta de decisão tem tudo a ver com permissão. Por uma permissão, um raciocínio um pouquinho diferente sobre permissão. Hoje a gente vai trazer essa compreensão aqui para vocês. Então vou convidar aqui para compor a nossa live a Bruna, que está entrando aqui, já está aqui, já está mandando um oi, essa linda, maravilhosa. E a Maura que chegou por aqui também. E quero aproveitar dizer boa noite, Laurinha linda, querida. Gratidão por estar aqui conosco. Olha quem está aqui, a Rose, maravilhosa. Tudo bom, Rose? Gratidão. Fica com a gente aqui, vai ser top hoje, viu? Meninas, mandei o convite aí. E você que vai entrando por aí, vai convidando outras amigas que têm dificuldade de tomar decisões. Quem você conhece aí que tem dificuldade de tomar uma decisão na vida? Convida para essa live, tá? A Maura vai trazer um raciocínio aqui, ó, de explodir os neurônios hoje, tá bom, gente? Eu não tô te vendo. Oi, gente. Boa noite, primeiramente, né? Vamos cumprimentar a audiência. Muito boa noite. Sejam todas bem-vindas. Todas aqui decididas a decidir fazer um ano de 2024 incrivelmente melhor que o ano de 2023. Quem tá decidida, bota coraçãozinho aí, manda pras amigas, diz: eu decidi fazer do meu ano melhor. Estou aqui para isso. Sejam bem-vindas. Olá, gente, boa noite. Eu também não estou vendo ninguém, não estou vendo Maura, não estou vendo Débora. O Instagram Nossa, quer nos tomar, mas ele não vai conseguir. é isso. Verdade, gente. Eu tô Mas te vendo, Bruna. Falando um beijo a Débora. Coração. olá, gente, as últimas lives têm acontecido isso, né? Mas o que importa é que as pessoas estejam nos vendo. Gratidão a todos que estão entrando, que vão nos acompanhar nessa noite, porque realmente hoje o assunto vai ser interessantíssimo. E tem que confessar uma coisa, Débora e Maura. Opa. Apesar de eu ter vindo aqui trazer a minha parte do assunto, eu estou só por ouvir o que vocês vão trazer, porque pessoal, eu vou estar com vocês, entendeu? Aqui, ó, que essas duas falam, eu anoto tudo. Mas me fala, Que responsa, hein, Débora? Lindona. Bora então tá, boa noite. lá, Débora. E Antônio, se eu não me engano, é o cara aquele que faz link pages, que eu conheci um tempo atrás. Ricardo Barcelas, gratidão por estar aqui. Boa noite para todos que vão entrando aí. Como eu falei, quem vai entrando vai convidando, porque questão de permissão é algo que dói quando a gente descobre, né, Maura? É verdade. É isso. Mas o bom é que tem cura. Tem cura. Tem. Hoje desbloqueou algumas coisas aí que eu comentei com vocês no grupo lá. E tem íntima relação com uma decisão que eu tomei há umas 3, 4 semanas atrás, que tem tudo a ver com essa questão de permissão, né? Tu se permitir, tu
liberar pessoas para se permitirem também, encorajando elas, né? E é sobre isso. Boa noite, lindona, Morgana. Boa noite. Tem uma F Dias aqui, tá bom? Vai lá, Maura. Por que que nós não decidimos? O que está por trás da falta de decisão? Que muitas vezes a gente quer muito alguma coisa, mas nos falta coragem de decidir. Coragem de dar aquele passo que vai trazer toda a diferença na vida da gente. Coragem de decidir ser mãe, coragem de decidir casar, encontrar um relacionamento, um novo relacionamento, coragem de mudar de carreira, de empreender, de fazer uma transição de carreira. Boa noite. Coragem. O que está por trás da indecisão? Nós temos medos inconscientes que nos travam, que nos barram de ter os resultados que a gente busca. Nós não decidimos por medo. Medos conscientes e medos inconscientes. E quando a Débora fala de permissão, é que nós não nos permitimos avançar por conta dos nossos medos inconscientes. Nós não nos permitimos ir além e ter um resultado diferente daquele que nós estamos tendo por medo. Medo de deixar pessoas, medo de ser criticada, medo de ser abandonada, medo de ser rejeitada por as pessoas que a gente mais ama. E aí algumas pessoas podem dizer, mas eu não tenho medo de ser rejeitada. A rejeição é uma palavra que o sentimento está por trás da rejeição. Como eu me sinto quando eu avanço? Como eu me sinto quando eu faço algo diferente que é importante para mim, para minha família? Como eu me sinto? Percebe o sentimento que vem com a ação que eu tomo. Então, muitas vezes, a gente fala muito aqui sobre dinheiro, inclusive hoje eu postei um vídeo falando sobre o dinheiro. Muitas vezes nós falamos que o nosso problema é a falta do dinheiro. E não é esse o problema. O dinheiro não entra pela falta de coragem do que eu faço, do que eu vou fazer com o dinheiro. Pela falta de coragem de pegar o dinheiro e usá-lo só para mim. Pegar o dinheiro e desfrutá-lo. Muitas vezes nós temos o dinheiro para pagar as contas. Hoje eu até fiz uma enquete no meu Instagram, no meu Stories, falando sobre isso. Para que tu usa o dinheiro? Tu acorda todos os dias, a tua intenção é trabalhar para pagar as contas ou trabalhar em prol dos teus sonhos? E a maioria colocou que era para pagar as contas. E quando tu acorda todos os dias com a intenção de trabalhar para pagar as contas, é somente isso que tu vai ter. Dinheiro para pagar as contas. Porque é esse o objetivo. Então, neurologicamente, tu programa a tua mente para pagar as contas. Ao invés de trabalhar para os meus sonhos, para realizar os meus sonhos. Eu trabalho em prol dos meus sonhos. Mas como eu vou sonhar se eu tenho medo de sonhar e realizar aqueles sonhos? E quem fica para trás se eu realizo os meus sonhos? Ou será que eu vou ter que levar todo mundo comigo? É pesado, né? Levar as pessoas comigo, arrastar elas para que eu não me culpe por estar avançando. E as pessoas que eu amo estão com dificuldade financeira, dificuldade nos relacionamentos amorosos, dificuldade na saúde. Então é muito pesado eu avançar, eu me permitir avançar quando eu tenho sentimento de culpa. Quando eu tenho medo de avançar e deixar pessoas por conta da culpa que eu carrego. E aí fica um sentimento de dívida emocional. Eu acho que eu preciso, eu tenho que... Ué, travou? Acho que travou. Vamos ver se ela volta. O quanto eu tentei puxar o meu irmão. O quanto eu tentei puxar o meu irmão
porque ele era mais velho, porque eu estava numa posição melhor do que a dele. E toda vez que eu via ele naquela situação financeira, que ele sempre ia na minha casa para pedir dinheiro, ele sempre ia para e chegava lá e comentava da minha casa, e eu ficava totalmente me sentindo totalmente culpada. Acho que travou de novo. Toda a dívida Ou é Às financeira vezes. esconde uma Não, eu dívida. acho que a internet da Maura tá A instável. minha? Acho que sim, porque tá caindo pra gente. Não estão ouvindo? Repete o que tu falou por último, Maura. Sobre Do essa irmão. questão. Do irmão? Vou repetir, então. A questão da culpa, eu me culpava muito por estar. Travou de novo. Porque eu me sentia culpada dele não ir e eu ir além. Então, eu queria puxar ele comigo para que ele fosse também, para que eu não me sentisse culpada. Eu estava avançando, prosperando e ele não. Então, toda vez que a gente tem culpa e que a gente quer carregar o outro, mesmo que o outro não queira ir, a gente não se permite avançar. E aí começam a vir as quebras e os ciclos repetitivos de quebra financeira. Por conta do sentimento que eu tenho em relação ao dinheiro e por conta que eu tenho em relação à dívida com outras pessoas. Então, eu tinha uma dívida emocional com o meu irmão, porque ele foi a pessoa que me criou, praticamente. Ele deu praticamente na minha cabeça a vida dele para me cuidar, para me criar. Então, quando eu cresço e eu estou numa situação boa, eu preciso que ele também esteja. Porque é como se eu devesse a minha vida para ele. Então, é como se eu tivesse que. A ação é se permitir Bem instável aí. avançar. Travou? É, eu acho que é porque tem Travou. chuva, né? Tá chovendo já. Pode ser, quem E sabe. aí, tu tinha uma dívida com ele e aí caiu. Isso, eu tinha uma dívida emocional com ele, porque eu achava que por ele ter me criado, me cuidado desde a infância, eu devia a ele isso. Eu devia a ele a, ajudar ele em qualquer circunstância, mesmo que ele não quisesse. E ele não queria, de fato. Eu dizia, vamos lá, vai lá, vem comigo. Isso que a Maura trouxe é muito real. Geralmente as pessoas nem querem ser ajudadas. Elas não querem. E a gente tem essa questão, assim, de querer salvar o mundo, né? Deixar ele para que eu Quando não a me gente sentisse está culpada por no isso. conhecimento, a gente começa a querer empurrar todo mundo para o nosso jogo, para nossa. Tipo, a gente quer obrigar as pessoas a lerem os nossos livros. Quantos dos nossos familiares a gente convida para vir para a live e não vem, né, Maura? O ano passado eu fiz Exatamente. 77 lives ao todo. E fiz o Habite-se, foram 21 dias ininterruptos de exercícios e aula e reprogramação de crenças. O Mães que Curam foram 11 aulas, né? Toda quarta-feira às 8 da noite. Eu convidei muita gente, tá? Então, assim, as pessoas elas não vêm porque elas não estão comprometidas com elas mesmas, entende? E é interessante que a gente quer arrastar, às vezes, as pessoas. E elas não querem. E a gente não se permite evoluir, como a Maura estava falando, essa questão com o irmão dela. Não se permite crescer, evoluir, expandir, porque a impressão que a gente tem é que a gente tem uma dívida com quem nos ajudou, com quem nos deu, nos alimentou, nos nutriu, esteve com a gente quer forçar essa pessoa a caminhar junto. Só que quando a gente força o outro a querer andar junto, a gente fica bloqueado e não consegue andar, não consegue ir para frente na vida, né, Maura? Cortou um pouquinho o teu áudio. Repete de novo o que aconteceu aí, como é que era essa tua dívida com o teu irmão, agora que voltou teu vídeo?
Vamos lá, mas já explicou exatamente isso. Eu tinha uma dívida com ele por toda a vida que nós vivemos, desde a infância. Ele era meu irmão mais velho e ele sempre cuidou de todas nós. Então, a minha dívida com ele era, eu só vou estar bem se ele também estiver. Então, toda vez que ele Nossa. ia na minha casa e ele via a situação, a minha situação financeira, a minha casa, ele ia para pedir dinheiro. Muitas vezes ele ia para pedir dinheiro. E eu, como eu não queria dar o dinheiro, porque eu sabia que ele tinha condições de fazer isso por ele. Então, eu acabava não avançando para não dizer que não. E aí eu dizia, vamos lá, abre a tua empresa. Tu é super inteligente, tu pode abrir uma empresa disso, fazer isso. Eu dava 1000 ideias para que ele quisesse crescer, para que eu não me sentisse culpada de crescer e deixar ele para trás. Só que isso eu não tinha essa consciência que eu tô falando para vocês hoje, tá? A minha consciência veio agora, esse ano, que eu entendi a minha queda financeira por conta da minha culpa. Da culpa de não fazer por ele, da culpa dele não querer vir e eu querer que ele viesse para eu não me sentir culpada. Então eu não podia avançar e deixar eles para trás. Então é a permissão quem se dá somos nós mesmos. É o que nós sentimos com aquela situação. Como eu vou ter mais dinheiro e quem me pede dinheiro? Eu vou ter condições de dizer que não, eu vou dar o meu dinheiro para todos e ficar sem. Ou tá trabalhando cada vez mais para poder dar para todos e dar conta de todo mundo e ficando exausta. Então a permissão é a gente se dar. A gente não tem coragem de avançar por conta do que nós sentimos em relação às pessoas. Em relação às pessoas. Então é tudo relacional. A falta de dinheiro é pelo medo que tu tens de dizer não. A falta de dinheiro é pela dívida emocional que tu tem com alguém ou tu cobra de alguém aquela dívida. Se tu tem uma dívida emocional, errou muito com o teu filho, fez tudo errado lá atrás, e hoje tu quer compensar isso pagando coisas para ele, dando o teu dinheiro, pagando as dívidas da casa do teu filho, ajudando o filho do teu filho. Isso tudo são compensações de erros, de culpas do passado. Gente, Ou tu culpa alguém e não avança. Quantos filhos a gente vê dentro da casa dos pais adultos e os pais sustentando, porque aquele filho culpa os pais por algo que aconteceu. Ah, então tu não fez por mim, eu não dei certo na vida, agora tu vai continuar me sustentando. Eu conheço Aham. muita gente assim, gente. Muita gente que não avança para os pais continuar fazendo o que não foi feito. Já convidei a minha irmã para essa live. Que maravilha, Laurinha. Um convite assim que é transformador. Quando a gente entende que a gente se relaciona com as pessoas do jeito errado, por culpa, por medo, por culpar o outro pelo que o outro não fez, ou por me culpar pelo que eu não fiz lá atrás, e aí hoje eu quero compensar o outro. Eu quero dar o que eu não dei, mas e aí eu fico naquele looping, aquele ciclo repetitivo, e eu não avanço. Então, não ter dinheiro, não ter um relacionamento saudável, é tudo pelo ciclo repetitivo que tu não quebras. A maneira de se relacionar com as pessoas que tu mais ama está te impedindo de prosperar em todas as áreas. Débora, passo eu a ia, bola para ti, já eu que eu não te vejo. exatamente, tá? Depois eu conto para vocês porque vocês não me veem, tá? Que eu tava ouvindo uma live justamente do teu mentor, Maura, e ele falou o motivo, tá? Depois eu conto. Tu tá te Enfim, escondendo, né, de aparecer. é, eu e mais meia dúzia do time lá do GPS. Depois eu conto. Gente, o Ok. que acontece? Isso aí que a Maura falou é uma questão muito, muito, muito forte de dependência emocional, tá? A Laurinha aqui que falou, ela é uma queridona aqui da minha casa, né? É a Norinha já, minha Norinha, e ela estuda psicologia e provavelmente por isso que ela já enviou o convite para outras Olha aí. pessoas, tá? Então, assim, ó, o que acontece? Dependência emocional. Quando eu sinto que alguém me deve, eu quero. E aí eu cresci em algum aspecto da minha vida. Eu evoluí, eu estudei, eu aprendi um troço novo. Eu quero muito que aquelas pessoas evoluam junto comigo. É natural, isso é recíproco, isso é químico, é neural, é normal, tá?
Só que quando a gente quer empurrar o outro, quase que obrigando, a gente bloqueia o ciclo. Porque crescimento e evolução tem a ver com prosperidade, tá? Então tu bloqueia, tá? A Bruna já leu as leis espirituais lá as 7 leis espirituais do sucesso, se eu não me engano, do Deepak, e ele fala isso no livro, né? Então, tu bloqueia o ciclo. Por quê? Porque tem coisas que vêm na vida que é pra ti, não pro outro. E tem coisas que o outro não tá pronto evolutivamente, espiritualmente para receber. Então, a gente tem que entender que o outro tá numa jornada dele, numa caminhada dele. Você tem aqui como ser humano a questão de convidar. Você tem aqui como convidar o outro para essa jornada, mas não impor. E aí, essa questão da dependência emocional é assim, é bem aquele desenho de pessoas amarradas, acorrentadas umas às outras. É meio até complicado da gente imaginar isso. Mas agora, por exemplo, vou dar um exemplo. Cada vez que eu ia fazer live há uns anos atrás, logo que a gente começou aqui no coach, né, Maura? 1 ano e meio, 2 anos atrás, aproximadamente. O que acontecia? Eu já falei isso em lives. Eu não sei se a Bruna tá ciente, mas já falei isso. Cada vez que eu abria uma live acontecia alguma coisa. Eu lembro de ti falando isso. Já acontecia. Alguém da minha família chamava. Alguém me ligava. Acontecia um fato. Teve uma aula que foi gritante. Foi uma live assim que a gente explodiu. O Instagram, né, Maura? Eu nunca me esqueço. Foi uma live no turno da manhã, num sábado, em que a gente foi uma audiência enorme. Tá? E o assunto tinha a ver com mulher e com essa coisa do feminino, do masculino, e aí eu tava um engajamento enorme ali e eu vi que os cachorros estavam enlouquecidos. Minha tia veio aqui e ela não podia ficar com as crianças. E como eu já falei aqui em várias lives, né? Eu e a minha mãe, a gente pegou a guarda de 2 crianças. Só que a gente havia combinado com essa tia de cuidar das crianças para nós, porque eu ia fazer live naquele sábado de manhã e eu tinha outras coisas. A questão da dependência emocional é quando tu tem uma dependência ali com algumas pessoas da tua família, tu começa a ficar freado quando tu quer fazer alguma coisa. Tu vai fazer e acontece algo. Quer exemplo mais prático? Tu já parou para pensar que, às vezes, se não aconteceu com vocês, pode ter acontecido com outras pessoas que você viu. Tu quer muito fazer uma viagem. Eu até falei isso numa outra live. Tu quer muito, muito conhecer um determinado lugar. Aí tu convida o marido, convida os filhos, né? Vamos supor aí uma família que as crianças já estão crescidinhas. Se mexeu para ir pro lugar, alguém fica doente. Chegou no lugar, a família inteira adoece. Eu falei isso numa live que eu e a Maura fizemos. O caso de uma amiga minha, que fazia anos que não vinha de Santa Catarina para cá. Quando ela chegou aqui, todos pegaram uma virose e ela não conseguiu aproveitar o passeio. Sabe? Por quê? Porque cada vez que tu vai dar um passo para fazer uma coisa que tu quer muito, se os outros não querem, se tem alguém que tá numa vibração, numa energia que não quer, ou que tem uma contradição, uma crença de não merecimento, não, eu não mereço estar naquele lugar, acaba com o passeio, acaba com o teu projeto, acaba com aquela coisa. Né? Há um tempo atrás eu contei numa live, isso nas lives do ano passado, entre essas 77 que eu fiz, eu contei o fato de que eu fui casada há muitos anos e fazia muitos anos que a gente não se permitia fazer um passeio grande. E a gente foi fazer o passeio. Só que meu ex-marido, ele foi contrariado. Ele foi contrariado. Ele não queria ir de jeito nenhum, porque, primeiro, era um lugar que na cabeça dele era caro, só gente rica frequenta. Ele não, de jeito nenhum, queria ficar naquela pousada, porque era uma pousada de luxo. E era ano novo, tá? O bloqueio emocional dele era tão grande, que a gente chegou. A gente rodou a cidade inteira, não conseguiu ficar no lugar que a gente queria, não encontrou lugar para comer, porque a gente rodou tantas horas procurando local para ficar, que ele não queria pagar o que eu queria, né? Ele queria outro lugar mais barato. E a gente rodou tantas horas procurando, não conseguiu achar, depois a gente não achou lugar para comer.
A gente teve que comer um X em pleno ano novo. Passou o ano novo, passou ali a função, a gente foi posar fora da ilha, tá? Posou, achou um lugar dentro do preço que ele queria pagar. No outro dia que a gente ia usufruir do passeio, quebrou o carro. Sabe o que é isso? Sabe o que é uma crença de não merecimento que faz? É isso. Gente, dependência emocional, isso que a Maura tá falando é falta de decisão, é porque a tua falta de decisão tem a ver com permissão, é sobre isso. Quem tá te segurando para te tomar uma decisão? Quem? Tá? E aí o que acontece? Eu me dei por conta que eu tava tentando arrastar ele para dentro do autoconhecimento. Eu não tava puxando, eu tava arrastando aquele ser. Entende? E a nossa consciência, quando ela vai evoluindo, ela evolui tanto que tu começa a perceber que tá tudo bem o outro não querer. Tá tudo bem. Tá tudo bem o outro não ser o momento dele. Só que tu não pode parar a tua jornada. Eu não parei a minha jornada e hoje eu vejo a evolução que eu tive em 2, 3 anos aí. E eu vejo a jornada dele. E eu vejo a jornada de todas as pessoas que estão na minha volta. Quem está caminhando junto comigo está crescendo também, tanto quanto eu. E é por isso que eu também falo para compartilhar a live com as pessoas que tu quer andar de mãos dadas. É sobre isso. É sobre as pessoas não ficarem no meio do caminho. Claro que vai assistir a live quem estiver no momento, no seu momento, em que despertou algo ali, eu preciso desse conteúdo porque eu preciso crescer. A gente não pode ser escasso a ponto de não compartilhar alguma coisa que a gente sabe. Nós três aqui estamos abundando na vida das pessoas. A gente está transbordando aquilo que a gente sabe. É muita escassez não falar aquilo que sabe para não ajudar o outro, entende? Então, assim, voltando a esse assunto da dependência emocional, a falta de decisão tua está intimamente relacionada a alguém que está te segurando. Ou esse alguém que tu tá tentando arrastar, obrigar a pessoa a ser como você é. E aí você não vai para frente. Você não ganha dinheiro. Você não faz o que tem que ser feito. Quando eu tomei a decisão de conversar gentilmente com as pessoas da minha família e dizer, olha só, dá limite. Tal horário eu posso. De tal a tal horário eu não posso. Aqui, nesse horário que eu não posso, você tem que resolver o seu BO. Você tem que resolver o seu problema. Você tem que fazer o que tem que ser feito. E não eu. Entende? Quando tu dá o limite, as coisas começam a andar. Entende? As coisas começam a funcionar. E você começa até a prosperar. Entende? As pessoas, quando elas vão curando a dependência emocional delas, elas vão também limpando o campo. Né? Limpando os núcleos que estão sujos de dentro do seu núcleo central, que é a parte química do teu corpo. O teu campo magnético começa a se movimentar e tu começa a atrair mais dinheiro e prosperidade. Fale, meninas. E tudo começa na decisão. Quando eu falo isso, as pessoas não entendem. Eu não preciso agir, eu preciso decidir agir. O como eu vou fazer isso, ele vai aparecer no meio do caminho. Então, o que eu quero? Eu estou tentando fazer o quê? Eu estou tentando ter mais dinheiro, eu estou tentando me relacionar, ter um relacionamento saudável, eu estou tentando melhorar o meu corpo, ter uma saúde melhor. E o que acontece quando tu tenta fazer isso? Sempre acontece alguma coisa quando tu estás tentando avançar. O que acontece nas relações? Ah, minha mãe sempre me diz que está com problema e eu tenho que largar tudo que eu estou fazendo para ir ajudar ela, porque senão eu me sinto culpada, porque senão ela me culpa, porque... Então, são essas relações que a Débora disse, precisa de limite. Tu precisa sentar e conversar com isso, mas precisa decidir fazer isso. Claro que vai ser desconfortável, sim, vai. Muito desconfortável. Muito desconfortável, mas precisa ter a decisão. Eu decido esse ano ir atrás dos meus sonhos. Fazer isso, ter um relacionamento saudável maravilhoso, viajar com meu marido, com minha família. Eu decido trocar de carreira e faturar um teto de tanto. Precisa primeiro ter isso muito claro. Eu decido. Depois
o como fazer essas questões vão ir aparecendo no meio do caminho. E aí a gente vai desenrolando isso. Vai trabalhando a questão da culpa, a questão dos medos, tudo isso dentro de o quê? De um processo. Eu precisei de um processo de mentoria para fazer isso, porque não foi fácil. Não foi fácil colocar limite, estabelecer coisas que para mim era tudo uma mistura. Não existia limite nos relacionamentos familiares, era uma mistura, era uma bagunça. Todo mundo falava o que o outro devia fazer, como cuidar do filho, o que ele deveria fazer com o marido, o que deveria fazer com o dinheiro, nossa, isso está errado. E aí, como que tu vai viver num mundo em que tem os teus sonhos, mas todo mundo dá pitaco, todo mundo diz o que fazer, o que não fazer, e tu, por medo, por culpa, acaba deixando tudo isso e se encolhendo. Se encolhendo. Então, precisa decidir primeiro. É, Com Bruna? certeza. Nossa. Bom, eu estou aqui muda, né? Porque amo essas mulheres maravilhosas do que elas falam. Mas eu queria aproveitar e puxar, então, o que vocês estão falando para trazer uma vivência minha, mas também o que os arquétipos trazem sobre essas questões, né? Sabe que a Maura falou sobre a primeira coisa tem que ser a decisão. Eu não sei se todo mundo que está aqui me conhece, conhece a minha história, acredito que não, então só vou dar uma palhinha, tá? Eu era professora de escola pública do estado, professora de biologia e de química, e eu me exonerei para empreender. Só que antes de eu fazer isso, é claro que isso foi um processo. Existiu um momento que eu olhei e pensei, o que eu estou fazendo aqui? Como foi que eu cheguei neste ponto? Sabe aquela clássica frase, onde foi que eu errei? Que muitas vezes a gente se questiona quando uma coisa muito ruim acontece, né? Um casamento termina, uma amizade, um filho faz uma coisa que o pai e a mãe não gostam, daí vem esse questionamento. Onde foi que eu errei, né? Eu me senti assim em relação ao meu trabalho. A partir deste meu questionamento, eu tomei a decisão. Eu vou fazer uma coisa que eu não vejo as pessoas fazendo. Eu vou me exonerar de uma coisa que é para ser estável. Quando tu entra num serviço público, todo mundo bate palma para ti. Parabéns! Que legal, que lindo, Uau. né? Olha só o que tu alcançou na tua vida. Aí, quando tu sai, eu vou dizer para vocês, na época, eu já trabalhava muito o meu mental, porque eu já fazia muitos questionamentos, como eu disse, do porquê que eu cheguei naquele ponto. Então, não existiu ninguém que virou para mim e falou assim: nossa, tu é louca, tu não devia fazer isso, blá, blá, blá. Ninguém fez isso. Mas, gente, quando eu contava, a cara das pessoas virava um maracujá. Sabe quando porque além de eu me exonerar, eu me mudei de cidade. Então as pessoas vinham assim, ó, com um sorrisão no rosto. E aí, tu já tem uma escola para ir lá na cidade que tu vai morar? E aí eu virava e dizia, não, porque eu não vou mais trabalhar com escola. A pessoa fazia assim, ó. Ah, é? É. Ah, que Nossa. legal. A pessoa vira uva passa, né? O maracujá. E era tudo que a pessoa que vocês possam imaginar, né? Seja colega de trabalho, amigo, familiar, sei lá, muita gente fez cara de maracujá. Porque não é uma tendência natural das pessoas em geral tomar essa decisão. Eu tomei. Foi fácil? Não foi. Bem o que a Maura disse. Aconteceram diversas coisas que quase me fizeram desistir? Sim. Porque como nós temos bem tudo que as gurias falaram, como nós temos essa dependência emocional, como nós queremos agradar pessoas, mesmo após nós tomarmos a decisão, às vezes acontecem situações como que a Débora falou, de quando tu finalmente resolve fazer uma viagem, vai lá e tudo dá errado. Parece que aquilo vem para te confirmar que tu não deveria estar fazendo aquilo. Mas não é essa a questão. E aí, puxando para o assunto de arquétipos, bem assim mesmo o mundo das profs. Exatamente. E só rapidinho, sabe por que eu decidi deixar de ser professora? Porque eu enxerguei colegas com 50, 60 e 70 anos, tá? Eu tinha colegas com todas essas Nossa. idades, odiando
o que estavam fazendo, descontando nos alunos, descontando em nós que éramos colegas, e aí eu estava com 25 anos e eu pensei assim, eu não quero ser isso, eu não quero fazer isso. Eu não quero saber que eu estou infeliz com 25 anos e chegar com 60 anos e estar tão infeliz quanto hoje. Você sentia que tinha uma dependência emocional em relação ao grupo de colegas? Não, não. Em relação à família, tá? Em relação ao ambiente que eu vim, em que eu fiz uma graduação e daí eu tinha que arrumar um emprego estável e ser o que eu me formei também, né? Então eu tinha muito na cabeça, nossa, eu sou bióloga e sou licenciada, então eu tenho que exercer isso aqui, eu não achava que eu podia ter outros caminhos, então não era em relação aos meus colegas, tanto que quando eu fui dar o meu discurso de tchau, eu falei exatamente isso que eu disse aqui. Eu disse, estou indo embora porque não quero ficar assim. Beijos, bem apocalíptica. Então, quando eu penso em arquétipos, gente, puxando para esse assunto, nessa área nós temos duas vertentes, tá? A vertente de personalidade e a vertente de ativação. Quando nós pensamos em arquétipos de personalidade, hoje, quando eu e as gurias estávamos conversando sobre essa live, foi tocado muito no assunto da guerreira, né, Débora? Do arquétipo da guerreira. Por quê? Nós, mulheres, a gente acaba absorvendo todas as responsabilidades pra gente. Nós achamos que temos que dar conta de tudo. E isso que as gurias citaram, principalmente o exemplo da Maura com o irmão. Eu só posso prosperar se o meu irmão estiver bem, e daí eu vou fazer tudo o que eu puder para ajudá-lo, mas em nenhum momento ele tinha pedido ajuda. Verdade. Não? Não, e quando a gente se toca, dá uma raiva da gente, né? Na hora a gente fica. Total. Gente, por que eu Ah, tô fazendo? eu tô carregando esse peso que ele nem quer estar aqui comigo. Exatamente, né? Então, quando a gente pensa nesse arquétipo de personalidade, muitas pessoas, como eu falei, muito mais as mulheres ainda, elas pegam esses fardos da família inteira. Eu tenho que fazer com que o meu marido seja o melhor marido do mundo. Daí, às vezes, a mulher chega numa roda e as pessoas estão contando dos maridos dela, e daí ela compara e pensa, o meu não é nada disso. E daí ela quer forçar o cara a ser o que ele nunca foi, porque ela já começou a se relacionar com ele daquela forma. Aí tem a questão dos filhos e comparação, mesma coisa, né? Chega num grupo, tá todo mundo falando dos seus filhos. Ai, mas os meus não fazem isso, eu tenho que forçar ela abaixo que os meus filhos façam tal e tal coisa. Vocês entendem o quanto isso é desgastante a longo prazo para quem está querendo modificar o outro, Muito. sendo que a chave de tudo é a modificação em si? Como que eu deixei chegar nesse ponto? Por que eu estou me relacionando com uma pessoa que então eu estou olhando outros casais e eu não estou gostando do que eu estou vendo? Onde que está em mim? Se os meus filhos não estão agindo como eu gostaria que agissem, onde que isso está em mim? Então esse arquétipo que eu brinco que é da Xena guerreira, vocês lembram daquele seriado que tinha da Xena? Sim. Né? Aquela coisa. Eu digo que é essa mulher que muitas de nós nos tornamos. Eu também era Xena guerreira, gente. Quando eu era professora de escola, eu era Xena. Eu trabalhava mais do que 40 horas como professora, daí tinha todo o trabalho que eu levava para casa. Eu tinha o meu relacionamento que, na verdade, estava virando uma amizade, a minha saúde estava indo para o lixo, vida social já não tinha, sabe? Eu não me permitia curtir nada, porque eu botei na minha cabeça que professor ganhava pouco, então eu ganhava bem pouco mesmo. Eu ganhava bem pouco. Né? O primeiro carro que eu comprei, que é o carro que eu tenho até hoje, por que ele veio até mim? Porque eu co-criei isso, botei na minha cabeça que eu não podia ter um carro bom, que eu ganhava pouco. Então eu tinha que ter um carro ruim. Tudo quando a gente vai pensando, nós criamos de alguma forma com o nosso campo energético, com as relações. E quando a gente pensa nos arquétipos de ativação, tem muita gente que conhece arquétipos a partir dessa vertente, que inclusive é a que eu trabalho, que são
nós pegarmos certos símbolos, imagens, cores, etc., e nós utilizarmos para ativar na nossa vida alguma coisa que nós queremos. Então, as gurias estavam falando, né? Ah, eu quero ter mais dinheiro. Olha, isso com certeza é o que mais pedem. É relacionamento amoroso e dinheiro. É as duas coisas que eu mais vejo. Aí a pessoa está lá, eu quero ter mais dinheiro. Tá. E por que será que a pessoa não tem hoje? Muitas vezes ela não se questiona. E aí ela começa a procurar. Eu quero arquétipos de dinheiro. Eu quero arquétipos de prosperidade. A pessoa começa a colocar aqueles arquétipos que são imagens, bem como eu falei, tá, gente? O que seria isso, Bruna? Por exemplo, maçã dourada. Maçã dourada é um arquétipo de vendas, de dinheiro, de prosperidade, tá? Então a pessoa, ai, vou usar uma imagem da maçã dourada, vou colocar uma maçã dourada aqui no meu local de trabalho. E de repente começa tudo a piorar. E a pessoa fica indignada. Mas como? Né? Não era para vir mais dinheiro? Eu tô perdendo? A gente chama isso em arquétipos de catarse. A pessoa passa por um processo de catarse porque o corpo, a mente, enfim, está sendo limpa. E não é todo mundo que se permite passar por essa catarse. E aí, de novo, eu puxo para vocês, gurias, que vocês citaram sobre as relações, e principalmente a Maura, agora que tinha falado por último, antes de mim, de que tu vai colocar um limite e vai doer muito. Porque é a primeira vez que tu vai ter que falar, a Débora também disse isso, né? Ó, esse é o meu horário. Enquanto eu estou fazendo o meu trabalho nesse horário, eu não posso atender ninguém. A primeira vez que tu tem que falar um não, porque a pessoa vai insistir, tu vai pedir. O meu horário, por exemplo, é das 8 ao meio-dia. Não posso responder nada das 8 ao meio-dia. A primeira vez que vem aquela pessoa que sempre fazia coisa das 8 ao meio-dia, tu tiver que dizer, eu já te falei que eu estou trabalhando. Gente, aquilo dá uma dor. Aquilo dá um... né? Dá uma coisa. Só que se tu for relutante nisso, se tu manter a tua decisão, que hoje toda essa live é para falar da decisão, né? Se tu manter essa tua decisão, essa pessoa vai respeitar, vai entender e depois, com o tempo, essa pessoa começa a ir junto contigo. Né? Eu não digo que necessariamente na frente que tu quer, né? Então, por exemplo, às vezes tem alguém que está aí querendo fazer, por exemplo, uma transição de carreira. Às vezes, a pessoa que estava te impedindo de fazer isso emocionalmente era, por exemplo, sei lá, o teu pai. Teu pai não vai fazer uma transição de carreira. Mas eu quero dizer que a partir do momento que tu decidir fazer isso e colocar esse limite, esta pessoa, ela vai começar a ver que aquilo andou e ela vai te admirar. Ela vai começar a te perguntar, ela vai te parabenizar. Só que a gente tem tanto medo que a gente fica naquela zona de conforto. Concorda, gurias? Totalmente. Totalmente. E o Nossa, medo, falou muita coisa. e o medo não deixa de ser essa química viciada da dependência emocional. Porque o que acontece? Eu anotei duas coisas enquanto vocês falaram. Anotei três, tá? Mas vou falar duas para, né, não ficar me alongando aqui. Sobre essa questão que você falou e que tem a ver com a relação que a Maura falou, tá? Vocês já repararam assim, ó? Vou pegar um exemplo, tá? Eu conheço uma família em que eles não conseguiram compreender que os dois não se fecham. Só que eles estão juntos, porque eles se gostam, tá? Só que olha o que a dependência emocional faz, tá? A pessoa ali, a pessoa A, né, o casal ali, resolveram que querem comprar um determinado... A pessoa quer comprar uma coisa, quer comprar um carro. O outro quer comprar outra coisa. Só que assim, nenhum quer mexer no sonho do outro. Tipo assim, a pessoa A, vamos supor aqui, a pessoa A é a mulher, tá? A pessoa A que quer comprar o carro, ela tá juntando lá, abriu uma caixinha lá no banco e tá juntando dinheiro para comprar o carro. A pessoa B quer outra coisa, mas a pessoa B tá pedindo dinheiro para a pessoa A, pedindo ajuda. E aí conversou com ela, tá? Esse casal. Conversou com a pessoa A
para comprar para ajudar, né, a comprar a coisa que a pessoa quer. E aí essa pessoa concordou com ele. Só que concordou só aqui, ó. Lá dentro da cabeça dela, ela quer ajudar, mas ela, ao mesmo tempo, ela tá focada no carro dela. Tu entende que essa dissonância, porque lá dentro da mente dela, ela tá focada numa outra coisa. Ela quer porque quer o carro, então ela tá focada no carro. O que o outro quer, ela até quer, mas ela não quer muito, não é prioridade para ela. Só que ela não quer falar para ele, para não machucar os sentimentos dele. O que que acontece? Estão juntando dinheiro. Quando junta o dinheiro suficiente ou para comprar uma coisa ou para comprar outra, alguma coisa acontece que não consegue fazer nada. Tá entendendo? Ficam doentes, precisa gastar com medicação, estoura uma coisa que é caríssima e tem que investir todo aquele dinheiro naquela outra coisa que não estava nem no jogo. Tá me entendendo? Porque o que acontece é o bloqueio energético. Por isso que eu digo, as pessoas elas têm que andar alinhadas os seus objetivos. As pessoas precisam andar alinhadas os seus objetivos. Quando tu faz as coisas meio que sem uma conversa, um alinhamento, isso vale para pessoas que estão se juntando, estão querendo namorar, estão querendo casar, pessoas que estão casadas e que o casamento está desalinhado, pessoas aqui que na live de repente podem estar tentando montar um negócio com outra pessoa que está procurando parceria. Se não está alinhado, os objetivos sejam claros, muito consistentes, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa acontece que o negócio não flui e não anda. Entende? Por quê? Porque um quer e o outro não quer. E isso é energia. Energia. É energético. Não anda. E é muito triste de falar isso, porque a gente vê as pessoas, às vezes, só, digamos, dando cabeçada. Só se quebrando a cara. E aí tu tá olhando os casais dos lados e tu tá vendo assim, ó. As pessoas só tomando pancada da vida. E elas não conseguem perceber que é um desalinhamento de sonhos, de objetivos, de metas, sabe? Um quer uma coisa, outro quer outra. Aí brigam. Energia. Aí por isso que a coisa não anda. Deixa eu ver o que a Laurinha botou aqui. É verdade, Laurinha. Concordo plenamente contigo, mas é preciso ser feito se a gente tem que olhar mais para nós do que para o outro. Nossa, a sociedade de colocar limites é visto como rude. É visto como rude por quê? Porque na cabeça da sociedade, quando tu te posiciona, tu é egoísta. Só que não é egoísmo. É amor próprio. Quando eu aprendo a dizer não pro outro, eu digo sim para mim. Entende? E a gente vive numa sociedade hipócrita que cria as crianças e os adultos, as pessoas, tendo que emprestar o brinquedo toda hora. Gente, quem de vocês, tá? E a Laurinha tá fazendo psicologia, ela deve ter, daqui a pouco ela vai ter essa cadeira se não teve. Quem de vocês na infância não foi obrigado a emprestar a boneca, o carrinho pro amiguinho, alguma coisa pro amigo? Cara, é ridículo isso. A gente aprende lá dentro da psicologia da educação. Quando a criança, o brinquedo, é a extensão do corpo dela até determinada idade. A minha boneca é minha, é como se fosse uma parte do meu corpo. Então, quando eu dou a boneca para o outro, por que a criança diz não, não quer emprestar? A criança diz não, que não vai emprestar, porque é como se fosse o corpo dela, como se estivesse arrancando. Por que a criança se desmancha chorando quando tu tira o brinquedo dela para emprestar para o amiguinho? Porque é como se fosse um pedaço do corpo dela, como se estivesse arrancando o bracinho, a perninha, os dedinhos da criança. Não, é ridículo isso, sabe? Psicologia da educação deveria ser uma cadeira, uma disciplina ensinada no ensino fundamental e no ensino médio. Por quê? Quando tu faz essa atrocidade com a criança de obrigar ela a dar o brinquedo pro amigo, a criança, ela se sente menos, ela se sente inferior, ela se sente um nada. Se torna um adulto que passa se doando para os outros, sem saber o seu real valor, sabe? Entende? Então, e aí a gente se torna esses adultos assim, que não sabe dizer não, que acha que dizer não é egoísmo. Não! Dizer não é amor próprio. É amor próprio. É dizer sim para mim, não, eu tenho uma prioridade aqui.
Hoje eu não quero fazer nada, quero ficar assistindo televisão. Eu quero me permitir olhar um Netflix de vez em quando. Tá me entendendo? Não, eu gosto de fazer tricô. Pera um pouquinho. É dar limite. Entende? Porque senão as pessoas elas ficam nessa dependência emocional. Deixa eu falar só mais uma coisa, tá? Tá. Olha só. Percebam isso, tá? Não sei se já aconteceu com vocês. A gente estava falando da Xena Guerreira. A criança que foi extremamente rejeitada e abandonada na infância, né? Principalmente mulher. A mulher, ela se torna quem? A Xena Guerreira lá da adulta. Ela bate no peitinho. Eu faço sozinha. Eu posso, eu consigo, eu sou a top, eu sou a poderosa. Eu me garanto. Eu não preciso de homem para me ajudar. Eu não preciso de que ninguém me mande. Ela faz tudo. Ela se torna a Xena Guerreira. Só que tem uma dependência emocional muito grande aí e uma codependência com uns que se sentem mais baixo do que ela, percebe? Ela é a top das galáxias porque ela se acha assim. Só que aquele que é top, ele tem uma química tão alta, né, com relação a isso, que ele atrai as vítimas, né? Né, Maura? É isso aí. O narcisista, ela se torna um narcisista e ela atrai as vítimas. Essa mulher Xena Guerreira, normalmente ela é a narcisista. De vez em quando ela até se vitimiza, mas é muito pouco. Ela é a poderosona. Com essas vítimas, quando ela começa a perceber que ela foi narcisista, ela começa a limpar o núcleo, que é o que a gente estava falando antes, que é curando a dependência emocional e dando limite para os outros e permitindo que os outros também deem limite para ela, porque ela é muito metida, a Xena Guerreira. Ela quer ir ajudar na casa dos outros, ela empresta dinheiro, ela faz, ela acontece, ela quer mandar no aniversário do sobrinho, no aniversário da sobrinha. Ela né? Ela é a salvadora das galáxias. Ela resolve todos os problemas do mundo. Ela quer salvar a vida de todo mundo, tá? Ela é a fodona. Desculpa o palavrão, mas ela é. Aí a Xena Guerreira, quando ela começa a entrar para o autoconhecimento, ela descobre que ela é quem? Que ela é narcisista. Que ela faz isso por quê? Porque ela foi tão abandonada e tão rejeitada que ela precisa de aprovação o tempo todo. Ela precisa se sentir importante. Ela precisa, é uma necessidade intrínseca dela, a pegar esse buraco e encher de gente aqui dentro para se sentir importante, porque ela nunca foi amada, ela nunca foi nutrida, ela nunca ganhou uma frase de encorajamento. Então ela precisa o tempo todo estar presente na vida de todo mundo da família, ajudando todo mundo, dando presente para todo mundo, pagando conta de todo mundo, porque ela precisa se sentir presente. Só que ela quer mandar na vida dos outros. Ela é a Xena Guerreira, ela quer mandar, ela quer desmandar, ela quer que o aniversário do sobrinho seja assim, assim, assado. O que acontece quando a Xena Guerreira limpa o núcleo? Ela cura a dependência emocional devagarinho, tá? Quando tu começa a limpar a dependência emocional, o que acontece? Ela começa a confrontar com o interior dela. E aí ela começa a ser sozinha. É ela com ela. Ela começa a olhar para dentro. E aí, quando as pessoas começam a resolver os BO sozinhas, ela se sente o quê? Uma criança. Aí ela fica entre a vítima e o salvador, e daqui a pouco o vingador, e ela já não sabe mais quem ela é. Porque ninguém mais precisa de mim. Quem eu sou? Gente, eles estão indo embora e estão me deixando. Gente, minha mãe não precisa mais de mim. Ela disse que não precisa que eu pague a conta dela. Minha mãe tá até namorando, viajando, como assim? Como assim? Tu tá namorando? E eu? Como assim? Exatamente. Entende? Então a Xena Guerreira, quando ela vai pro processo de autocura e confronta a dependência emocional dela, ela se cura, ela percebe que é narcisista. E aí ela começa a fazer esse processo de retrocesso e curar a criança dela. Só que chega uns momentos que ela chega o fim de semana, ela diz assim, putz, puta que pariu, desculpa, tá? Cadê todo mundo? Tira as crianças. Cadê todo mundo?
Cadê as Tira pessoas? a criança da Não, sala, Bruna. ninguém me ligou esse fim de semana para eu resolver um BO. Cadê minha irmã? Cadê meu irmão? Cadê? E aí ela entra no looping da dor, do abandono de novo. Porque ela foi abandonada. Ela foi rejeitada na infância. O pai dela deixou ela. Então a Xena guerreira dela começa a entrar nesse grau de vulnerabilidade terrível. Só que ela cresce. Isso, né, Débora e Bruna, se ela não estiver no nosso treinamento. Porque se ela estiver no nosso treinamento, ela vai entender que ela tem sonhos que estavam guardados porque ela estava salvando a vida dos outros e os sonhos delas estavam lá, mofando lá numa caixinha. O sonho de se relacionar, de ter uma família, de ter uma vida incrível, de viajar, de cuidar dela, do corpo, da vida, da saúde mental. Então, quando ela está em um treinamento do melhor ano da sua vida, ela entende que ela pode voltar a sonhar e realizar os seus sonhos. E que ela não precisa mais salvar o pai, a mãe, os irmãos, os colegas de trabalho, porque agora ela vai cuidar dela mesma. E aí ela volta a ficar feliz. Ela sai do looping da dor e vai para o looping da realização pessoal. É isso que acontece. Exatamente. Então, gente, ó, a Morgana tá voltando aí, ficou sem bateria. Gente, então, se você aqui que escutou a live até agora, é a Mulher Maravilha, é a Xena Guerreira, que bateu no peitinho e disse um dia, eu não preciso de homem para me sustentar. Você aqui é a dona matadora que paga a conta de todo mundo, que esquece de si próprio, que ajuda pai, mãe, tio, sobrinho, vizinho, cachorro, tartaruga, papagaio. E de vez em quando esquece que até tuas meias tão furadas, só que tu deu uma meia novinha pra tua mãe e pro teu pai. Vem pro nosso treinamento. Vem fazer o teu melhor ano da vida de 2024. Essa imersão, ela é para pessoas que querem algo novo na sua vida. Querem dar um start. Querem mudar, tá? Mudar aí o mindset. Porque o que acontece? A gente trouxe aqui essa consciência das decisões porque a gente está vendo muitos indecisos por aí. E as pessoas que estão indecisas, elas estão indecisas porque elas têm um núcleo sujo, que a gente chama. Um núcleo muito pesado de dependência emocional. E a pessoa diz assim, eu não vou ir porque eu não tenho com quem deixar meus filhos. Ok? Não, ok, tu não tem com quem deixar. Mas tipo assim, um dia só que tu vai pagar alguém, vai pesar tanto assim. Aí a pessoa diz assim, não, mas eu não vou porque lá é muito... Eu vou ficar o dia inteiro trancada. O dia inteiro é muito chato, é muito cansativo, eu não vou aguentar. Gente, chato é uma vida infeliz. Chato é tu chegar em casa e teu marido solta 6 horas e aparecer 9 horas da noite. Porque tu é tão Xena guerreira que a tua energia masculina tá tão lá em cima que é macho com macho dentro de casa, o cara nem te aguenta mais. Nem quer ficar em casa. Exatamente. Trabalha sem parar. E aí ele dá desculpa que tá trabalhando, mas na verdade é uma desculpa para não estar em casa. Chato é uma vida infeliz, sem dinheiro. Gente, pelo amor de Deus, tu vai para uma praia incrível e teu carro quebra na frente da Barra da Lagoa, 40 graus e tu não pode aproveitar porque teu marido é escasso. E aí você fica arrastando ele, querendo fazer que ele faça isso, faça aquilo, o cara não quer. Chega de dependência emocional. Porque o teu marido tem culpa, sente culpa de não ter levado os irmãos, de não ter levado a mãe, tava lá, coitadinha, tá doente. Dependência emocional. Dependência emocional. E se tu tem dependência emocional, se ele tem, tu também tem. Então, quando um olha para isso e começa a organizar essas questões, o outro também faz isso. Então, se teu marido é assim, venha tu e faça a diferença no teu relacionamento. Começa a limpar isso, começa a olhar para essas questões, mudar a maneira de se relacionar com ele, com as pessoas à volta e ter os resultados que tu ainda não teve no ano de 2023. Então, pensa
no quanto os teus sonhos estão ficando para trás por conta do teu medo, por conta de não decidir fazer diferente. Tudo começa na decisão. Então, aqui Com está a certeza. oportunidade de fazer diferente. Gurias, eu queria até trazer um termo que eu gosto muito de usar. Quando nós pensamos na natureza, quando nós estudamos a vida da natureza, os ciclos, a gente se toca de uma coisa. Na natureza, ninguém tenta. Uma árvore não tenta nascer. Ou ela nasce, ou ela não nasce. Ponto final. Ou a semente caiu num solo que não é bom, ou, gente, se tu pegar um feijãozinho e colocar num algodão, ele brota. Ou seja, na natureza, nada tenta, os animais não tentam se reproduzir, as árvores não tentam nascer, simplesmente eles vão lá e fazem. Simplesmente eles vão lá e fazem. Só que nós, muitas vezes a gente fica nisso do eu vou tentar, eu vou ver se eu consigo. Ai, né? Aquela choradeira que nem as gurias estavam falando. Ai, mas eu Sim. não tenho que deixar o fulano. Ai, mas o meu marido não vai poder me levar. Não existe outro meio para ir que não seja o teu marido te levar, né? Ai, mas a minha mãe vai me visitar no dia. Meu Deus, tem todos os dias do mundo para visitar, mas tem que Uhum. visitar. Isso são travas que nós mesmos vamos colocando. Então, hoje o nosso convite para vocês é esse. Nós queremos que vocês façam 2024 o melhor ano da vida de vocês até agora. E que todos os outros anos a escala seja para cima, né, gurias? Romper Uma o escadinha, né? ciclo. Uhum. Nós vamos Quando a gente começar rompe, agora aqui, né? 2024, mas 2025, 2026. Essa é a ideia, tá? como a Bruna falou, quando a gente rompe o ciclo, é desafiador no começo, dá medo, dá dor de barriga, dá dor nas costas, o corpo fica todo esquisito, dá dor na nuca. Mas depois que a gente rompe, quando a gente começa a fazer isso, o ciclo começa a parar de romper. A gente começa a parar de ter as quedas, de ter a queda profissional, de ter o relacionamento que não é bom, de ter as brigas, parar de ir viajar e ficar com culpa porque aquela pessoa da família não foi, porque ela podia estar aqui, porque aí quando a gente começa com essa culpa, alguma coisa já acontece lá, eu já briguei com meu marido, já estragou o carro na beira da praia. Por quê? Porque eu quero arrastar comigo, sendo que aquela vida é para mim, é para eu desfrutar daquilo que eu conquistei. E nem todo mundo quer. Isso é coisa da nossa cabeça muitas vezes. Nem todo mundo quer viver aquela vida. Então, viva e desfrute da tua vida, das tuas escolhas, das tuas decisões. E os outros que façam por eles. Todos têm condições de fazer. Todos. Mas a gente precisa deixar. Às vezes a gente quer fazer por todos, não dá nem, deixa nem a pessoa decidir, não deixa nem a pessoa caminhar com as pernas dela. Então vamos lá olhar para nós e fazer a nossa vida incrível e inspirar essas pessoas a fazerem também. É isso. Bem simples assim, né, Maura? Simples assim. O que eu ia falar? A Morgana botou aqui. Sabe que penso que vamos passear em algum diferente da realmente um sentimento de culpa, de abandono, uma vez que era muito mais forte, hoje bem menos. Sim, a gente vai limpando o núcleo, né? Tu vai limpando lentamente o núcleo e cada vez tu vai ressignificando e vai curando, né? Essa Educando Suas Finanças, meninas, tá? Quero convidar todos que estão aqui, vão lá, dar um curtir na página lá, um seguir. Ela é minha mentora, minha coach financeira. Eu tenho um mentor aí para cada área. A Morgana me ajuda muito com essa parte financeira e eu ajudo ela com algumas outras questões aí. A gente faz uma troca bem bacana. E assim, ó, Ellen, me identifiquei muito. Ellen, depois essa live vai ficar gravada. Entra desde o início que a gente fala muita coisa aqui. A gente falou da mulher guerreira, falou aí da mulher que bate no peitinho e diz que eu posso, eu consigo, eu vou com tudo, eu não dependo de homem. Muito bom, tá? Assim, o que acontece? Essa questão aí rapidinho, ó, do abandono, gente, é muito complicado, tá? A gente curar esse núcleo, mas não é impossível.
Nada é impossível quando você decide, como a Bruna falou. Nenhuma árvore, nenhuma plantinha, nada tenta. Tu larga a semente, ou ela nasce ou ela não nasce. Se você ficar tentando, o negócio não vai acontecer nunca. Então, assim, o relacionamento tá uma porcaria. Tu vai dizer, eu vou tentar, não vai funcionar. Eu vou tentar, vou dar mais uma chance, vou tentar. Não funciona, Se não não mudar vai. a maneira, não vai mudar. Tem que Não mudar a mudar. maneira de se relacionar, não vai mudar o relacionamento. Exatamente. Tem que mudar aqui, ó. Sabe? Consciência. E quando cai a ficha, que a gente pergunta que fichas caem. Dentro no coach, a gente usa muito essa frase. Que fichas caem, que decisões tu toma. Caiu fichas aí. Gente, quem tá na live aqui desde o início, quem tá na live, né, entrou no meio, pegou o bonde andando e já caiu uma ficha aí, pega um caderno agora. Terminou a live, pega um caderno. Disse, me dei por conta disso, disso, daquilo. Uhum. Que decisão eu tomo? Eu decido que isso, isso e aquilo. Por que tem que escrever a decisão? Porque o teu cérebro fica te cobrando. Se tu for fazer algo diferente, o cérebro vai te cobrar fazer aquilo que tu escreveu. Tá me entendendo? Por que a gente que é coach trabalha motivos de gratidão? Porque quando tu agradece, tu se sente realmente agraciado. Tu escreve, tu se sente agraciado pela vida depois de um tempo. Tu começa a sentir a gratidão. Para gratidão é sentimento, não é uma coisa assim, ai, muito obrigada pelo pão. Não, é sentimento, tá? A gente trabalha essas coisas aí para realmente vibrar aqui dentro, tá me entendendo? Vibrar, senão o negócio não flui. Então, voltando, né, a nossa imersão aí. Essa imersão, ela é uma imersão de autoconhecimento, tá? É uma imersão que é voltada para o empreendedorismo também, tá? Mas a gente vai trabalhar essa parte das crenças num primeiro momento. Eu vou trazer um exercício muito significativo que tem a ver com finanças, com prosperidade, com dinheiro, com por que tu dá um passo para frente, dois para trás, por que tu não consegue fluir na vida, tá? Depois disso, a Bruna vai trazer todo esse conceito de arquétipos, tá? De imagem, né? De marca também. E como de elas se posiciona. nos influenciam positiva e negativamente. Exatamente. Esses dias a Bruna, até quero convidar, tem umas lives gravadas aí no nosso perfil. Ela falou, adorei a live que ela fez com a Maura lá, e ela falou sobre usar os arquétipos dos cocó na cozinha. Ai, Gente, todo mundo arranquei todos os adesivos de galinha da minha cozinha, tá? Vai lá na live da Bruna e da Maura, que ela explica muito bom. por que não Eu ia dizer, principalmente se for galinha. Se for galo, até vai. Mas galinha... Olha aí. Vamos meter um galo nessa casa, então. Vou deixar pulga atrás da orelha aqui, vai lá no perfil da Maura e da Bruna, tá lá a live que elas fizeram sobre os arquétipos da galinha. Quer saber mais sobre as guerreiras? A gente tem uma live sobre as mulheres. Olha aí, ui, ganhei uma galinha da aluna. Olha aí como é bom aprender, olha aí, ó, viu? Podia ter dado uma maçã, né? A aluna podia... O arquétipo do professor é a maçã em cima da mesa. Eu também tinha uma galinha, hoje não tenho. Gente, ó, fica o convite, vai lá, as lives vão sair do ar todas no dia 14, tá? Porque as lives, elas fazem parte desse aquece da imersão. Dia 14 nós iremos tirar todas do ar, então, ou olha ou não olha, são mais de 10 lives, tá? Sobre os mais diversos assuntos. Todos que têm a ver com inteligência emocional, com bloqueio, com crença, com dinheiro, com escassez, com tudo que vocês podem imaginar, tá? Daí, depois da palestra da Bruna, no sábado, vem um nosso amigo que vai falar de empreendedorismo, que vai falar de como organizar a empresa, como planejar, como atrair cliente, como manter e fidelizar os clientes. E o último palestra é a palestra dessa maravilhosa aqui, que ela vai trazer muita consciência com relação a relações. Ela vai trazer, que aqui hoje ela falou, ela deu uma palhinha sobre relacionamento, um pouquinho. Lá ela vai expandir esse assunto e depois ela vai fazer um exercício prático para te entender aí quem é que tá te puxando para trás na tua vida. Vou trazer tá? o meu exemplo prático, na prática, assim, o que aconteceu comigo. Tá? Então, essa imersão, ela tá disponível nos nossos 3 perfis, lá no link da bio,
Lá você tem o encontro, o link para entrar no grupo, mas o grupo, né, vai ser desativado amanhã de noite, de tarde. E então, assim, quer garantir teu ingresso para assistir essa imersão e ter acesso aos bônus exclusivos? Compra lá, entra no link da bio e adquire teu ingresso, chama nós no direct, caso você tenha uma dúvida. Quem tem o nosso WhatsApp pessoal, chama nós no WhatsApp e tira a tua dúvida, tá? Vai ser uma imersão diferente, tá? Porque a gente vai na origem para te ajudar aí a fazer o melhor ano da tua vida até então, porque depois dessa imersão você vai ter vários anos bons, anos maravilhosos. É isso, gente. Aí. Bora lá que o ano já tá recém começando. Tá recém começando. Então faça valer a pena. A vida é finita. Então faça dessa tua vida o melhor. Faça o extraordinário. Faça uma obra-prima. Eu sempre digo isso. Desenha a tua vida. É o que nós vamos fazer lá no dia 13. Com que tu desenhe a tua vida do ano de 2024. E quando a gente faz isso e a gente faz uma visualização disso com toda a energia que vai ter lá, é inevitável não ter o resultado. É inevitável. Então, se tu quer ter, vá. Se não quer, continua aí. Continue aí com a tua... É uma decisão que a pessoa vai tomar, né? Exato. É a decisão que a pessoa toma. É isso aí. Gente, muito obrigada pela presença, pela audiência e decidam agora. Obrigada. Ai, olha ali, ó, minha mãe. Maravilhosa. A minha mãe aprendeu muito e que ela olhou todos os vídeos. Ela está falando do YouTube, gente. Para quem é da Maura e da Débora, tem o canal do YouTube, que depois vocês vão para lá, então, ver tudo de arquétipos. Essa aí é maravilhosa, olha aí, ó. Parabéns, maravilhosa. Eu estava sempre presente nas nossas lives. Muito obrigada, dona Ricarda, querida. Gratidão, Laurinha, gratidão, Morgana, gratidão, dona Ricarda. Deus abençoe vocês. Beijo. Uma excelente noite. Beijo para todos. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Esperamos vocês no sábado.